Alô, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Seja bem-vindo todos os inscritos e os novos inscritos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 5, do verso 5 ao 9. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, verso 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. O tema da mensagem: o milagre da perseverança. Um subtema: o melhor está por vir. Perseverança, constância, firmeza, pertinácia. Betesda significa casa de misericórdia, nome dado a um tanque ou um reservatório em Jerusalém. A enfermidade deste homem já durava 38 anos. Ele experimentava uma prolongada frustração por não ter recebido a sua cura. Apesar de continuamente confiar em Deus, finalmente um dia chegou a sua cura, quando menos esperava. Foi pela longa duração do sofrimento desse homem que Jesus, com a sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo a colocar um ponto final naquele sofrimento. Nunca devemos perder a esperança de que o melhor está por vir e de que o tempo de Deus agir em nosso favor logo chegue. Lembre-se, tudo passa e o tempo de Deus não é o nosso tempo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Um espinho na carne. A palavra espinho dá a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidades físicas, mas não a de tentação para pecar. O espinho do apóstolo Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. 2. O espinho do apóstolo Paulo tornou-o mais dependente da graça de Deus. Verso 8. 3 vezes orei ao Senhor. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder.
lembre-se, o melhor está por vir. Verso 9. Jesus disse: a minha graça te basta. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial, outorgados àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o justo fiel, que suporta suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. 1. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servir a Cristo, tanto mais graça de Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. 2. Devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite sobre nós, e habite em nós, à medida que avançamos nesta vida em direção ao lar celestial. Verso 9. Aquele homem ficou são. Normalmente, Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. Verso 14. Não pequeis mais. Jesus conclama a todos os que professam ter fé em seu nome a cessarem de viver pecando. Aqueles que foram ou forem verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado. Embora não seja perfeito, nem capaz de evitar sempre o pecado, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será a característica de sua vida. Lucas capítulo 13, verso 10. A cura de uma mulher paralítica. Verso 11. Fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada. Um espírito de enfermidade. Jesus mostra que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios. O sofrimento dessa mulher aleijada vinha de um espírito, um emissário de Satanás. Verso 16. Soltar da prisão. Um pecado terrível aos olhos de Cristo é o cristão deixar de ouvir o clamor da humanidade sofredora. Jesus ensina que o ser humano está aprisionado pelo pecado, pela enfermidade e pela morte, vivendo em aflição e grande necessidade. Hoje é grande o perigo de nos tornarmos insensíveis ante a miséria e o sofrimento do mundo.
Atos capítulo 3, verso 1. A cura de um mendigo paralítico. O apóstolo Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. O apóstolo Pedro e João encontraram um paralítico que costumava ficar sentado próximo à porta do templo. Dia após dia, ele estava ali, provavelmente há muitos anos, e representa todos os necessitados, doentes e pecadores que por muito tempo têm estado à porta das congregações sem ter as suas necessidades supridas. E através desta cura, quase 5.000 pessoas confessaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O que falta hoje para a Igreja do Senhor? A pregação, sinais e milagres devem andar juntos. Josué, capítulo 14, verso 10 ao 14. A promessa feita a Caleb. Caleb era um dos espias que tiveram ânimo há 45 anos atrás e encorajou o povo a avançar e tomar posse da terra. Ele ainda está com o mesmo vigor de então e o mesmo desejo de possuir a terra, apesar de haver os gigantes, filhos de Anak. Com essa idade, 85 anos, a maioria só pensa em descansar, mas Caleb ainda pensava em conquistar a cidade de Hebrom. Ele recorda a promessa de Deus no verso 6. Ele está forte como nunca. Ele diz: perseverei em seguir a Jeová, no verso 8. A sua coragem não tem diminuído, verso 12. Temos aqui a linguagem da fé. Filipenses capítulo 4, verso 12. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder e a graça de Cristo permanecem no cristão para capacitá-lo a fazer tudo quanto ele o mandou fazer. Isaías capítulo 40, verso 29. Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É confiar nossas vidas plenamente em suas mãos. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. 1. A força divina para vivificá-lo no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. 2. A capacidade de elevar-se acima das dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do céu. 3. A capacidade de correr espiritualmente, sem se cansar de caminhar para frente, sem desanimar. Caleb permanece fiel,
perseverando, sem olhar para as circunstâncias, e recebeu integralmente a herança que lhe fora prometido. Sua vida ilustra a fidelidade do cristão e o recebimento da dádiva prometida pelo Pai. Neste momento, eu quero incentivá-lo a olhar para frente. Não olha para o problema, não olha para as tuas limitações. Saiba que o melhor está por vir. Deus é soberano e dentro da sua soberania, Ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. Por isso, se você entregou a tua vida a Cristo, confia nele, porque Ele tem o controle total da tua vida. E o final vai ser de bênção, ou bênçãos, porque a tua vida, a tua história já foi escrita. E é uma história de vitória, de conquista, para que o bom nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Eu quero exortá-lo a tirar o teu olho, o teu foco do problema e olhar agora para Jesus, autor e consumador da sua fé. Elevo meus olhos para o alto, para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a Ele que você tem que olhar, é Ele que você tem que observar. Faça como Caleb, não olha para o tempo. 45 anos se passaram, mas Caleb nunca perdeu a visão, nunca esqueceu das promessas de Deus e foi na direção delas e tomou posse e venceu os gigantes, filhos de Anak. Por isso eu quero exortá-lo, desafiá-lo a se colocar de pé neste momento espiritualmente e começar a desafiar e jogar esses gigantes por terra, porque Deus é contigo e o maior gigante é o que está dentro de você, a falta de fé, a falta de coragem. Não seja tímido, não seja covarde, não seja bisonho. Toma posse daquilo que Deus prometeu para a tua vida e o nome do Senhor vai ser adorado e glorificado através da tua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus tremendo, ó Deus glorioso, Tu és o Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que nela há. Grande arquiteto, criador de todo este grande universo. A Tua palavra é fiel e é verdadeira, meu Pai. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, meu Pai. Por isso eu Te glorifico, meu Pai. Na beleza da Tua santidade, eu quero colocar nas Tuas mãos, meu Senhor, a Tua igreja, meu Pai, aqueles que estão desanimados, pensando em parar, olhando para trás, meu Pai, mas que através desta palavra e através desta oração, deste clamor, Tu venha colocar este homem, esta mulher, este jovem de pé, meu Senhor, esse líder de uma igreja que está pensando em parar, meu Pai. Desperta a alma deste homem. Oh, meu Deus, que ele venha saber que Tu é Deus na vida dele. E a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ensina a Tua igreja a tomar posse da bênção e das promessas, meu Pai. Que venha fazer como Caleb, não olhar para os gigantes, não olhar para o tempo, mas ele olhava somente para Ti, ó Deus, porque ele confiava, ele era um homem de fé, e ele confiava que assim como o Senhor prometeu, ó Pai, o Senhor iria abençoar, meu Senhor, jogando por terra todos os gigantes, e na medida que ele foi na direção dos gigantes, ó Pai,
Todos aqueles gigantes caíram por terra, meu Deus, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. Por isso eu te glorifico, ó Pai, e quero te pedir, meu Pai, desperta a tua igreja, liberta, meu Senhor, esse espírito de timidez, de covardia, de bizonhice, meu Pai. Coloca a tua igreja de pé, meu Pai, porque a bênção é grande, a vitória é grande, porque o Senhor já venceu o adversário, Jesus já venceu o adversário naquela cruz. E agora é necessário saber, meu Pai, que o nosso adversário é um perdedor, meu Pai, e que nós temos a garantia da bênção e da vitória. Por isso eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.